A paz do Senhor para você, meu querido irmão, para você também, minha amada, que Deus te abençoe e te ajude muito no dia de hoje. Olha, amados, hoje nós queremos trazer mais uma reflexão dentro da palavra de Deus para as nossas vidas espirituais, né? Que você possa abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem preparado para você. Deus tem alimento para a tua vida. E hoje, amados, eu quero falar exatamente sobre este alimento. Olha, para falar sobre este alimento, eu gostaria de contar um testemunho da minha vida e trazer para você, porque quem sabe algo parecido se passe com você e você poderá tirar lições que certamente lhe edificarão e trarão dias melhores para a sua vida nesse mundo, não é? Olha, veja só, eu quero lhe mostrar que nos dias de hoje existe um vazio muito grande nas pessoas, uma sede que parece insaciável, uma fome que parece que as pessoas vivem correndo atrás de preencher um vazio que há dentro de si nas coisas desse mundo. São pessoas que tentam ser felizes nas bebidas, são pessoas que tentam ser felizes nos vícios, nas drogas, e cada vez mais vão afundando nessa situação, lhe levando a uma situação de corrupção moral, onde a pessoa se sente denegrida diante de si mesmo e diante dos seus semelhantes. Como lhe falei do meu testemunho, eu quero te contar um fato ou fatos que aconteceram na minha vida, que são testemunhos para essa mensagem de hoje. Veja bem, hoje eu sou um oficial reformado da Polícia Militar. Agradeço a Deus pela carreira que Ele me deu dentro da Polícia Militar. Mas antes de conhecer Jesus, eu era capitão. Ocupava o posto de capitão naquela época e, graças a Deus, me considerava uma pessoa bem empregado, trabalhava, tinha meu trabalho, minha família organizada, minha esposa, meus filhos, minha casa, estava tudo organizado na minha vida. Mas sabe o que é que se passava comigo? Lá dentro de mim havia um vazio muito grande na minha alma. Muitas vezes eu parava e sentia uma angústia dentro de mim, porque eu sentia que faltava algo. Quantas vezes eu saía andando por dentro de casa, ia para o quintal de minha casa, parava, ficava contemplando os céus e dizia: está faltando algo na minha vida. E eu não entendia o que era. Foi quando começou a me despertar uma sede muito grande de Deus. E ali, meus amados, eu procurava saciar essa fome que havia em mim, esse vazio na minha alma. Eu procurava saciar buscando no mundo, buscando nas coisas dessa vida, satisfação para o meu dia a dia, às vezes através até de prática de coisas erradas, que eu percebia que aquilo ali cada vez mais me levava para o precipício. E somente quando eu conheci Jesus foi que eu pude perceber que aquele vazio que havia dentro de mim era a ausência de Deus. Nos dias de hoje, amados, as pessoas também vivem, as pessoas sentem essa fome, as pessoas sentem esse desejo de Deus e ficam procurando saciar essa fome, buscando tantas coisas nesse mundo, mas na realidade nunca conseguirão preencher esse vazio na sua alma, porque esse vazio só se consegue preencher quando há verdadeiramente um encontro com Deus. Quem sabe você até confesse que é um cristão, mas você está vivendo uma vida dividida, não está vivendo verdadeiramente para Deus, e esse vazio também atormenta a tua alma. Eu tenho encontrado, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que nos procuram e quando começam a relatar
os seus problemas, a gente vê que são pessoas que não vivem verdadeiramente para Deus. São pessoas que sabem que Deus é real. São pessoas que sabem que precisam da fé, precisam viver mais para Deus, mas vivem uma vida dividida. E isso tem trazido problemas para as pessoas, mesmo aquelas que se confessam cristãs. Amados, eu quero aqui trazer um versículo para a nossa reflexão, dentro da palavra de Deus, para nós possamos assim basear essa mensagem no dia de hoje. Eu abro a minha Bíblia aqui no livro dos Salmos, no Salmo 37, e eu leio aqui o versículo 3 da palavra de Deus. A Bíblia nos diz: confia no Senhor e faze-o o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, uma das coisas que a gente vê no ser humano é que as pessoas precisam confiar em alguém. E quantas pessoas têm sido traídas pela fragilidade do homem? Pessoas que colocam sua confiança em um semelhante, às vezes em um patrão, ou em um político, ou em alguém que parece ser a pessoa certa para confiar. E ali, amados, o que é que acontece? Lá na frente, a pessoa é traída naquela sua confiança e vê que não consegue aquilo que esperava. E as consequências são desastrosas, porque vêm os traumas, a decepção. Mas observe que a Bíblia aqui nos manda primeiramente confiar no Senhor. Confia no Senhor, diz a palavra de Deus, e faz o bem. Veja bem, então confiar no Senhor, amados, é algo que todos os homens, de forma generalizada, precisam. Nós precisamos de alguém em que nós coloquemos a nossa confiança. E quando nós falamos assim, confie no Senhor, aí vem a questão do subjetivismo, não é? Deus não é algo palpável, Deus não é algo que você possa ver. Será que eu posso verdadeiramente confiar no Senhor? Então é quando aparece a questão da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E quando nós confiamos no Senhor, colocamos essa confiança nele, nós vamos vendo a cada dia que ele é real. Nós vamos entendendo a realidade de Deus, mesmo sem poder pegá-lo, sem poder vê-lo com os nossos olhos materiais. Nós vamos vendo, percebendo, entendendo que ele é real. Ele vai se tornando uma realidade muito mais real, poderíamos assim afirmar, do que aquilo que nós vemos, do que aquilo que nós pegamos. Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ou seja, a realidade de Deus, as vontades, os desígnios de Deus, eles não passarão. E assim, meus amados, nós vamos vendo a realidade de Deus e colocando a nossa confiança nele e vamos descansando. E aí começa agora a sair de nós aquela fome que nós tanto temos de saciar um vazio interior que não temos. Veja bem, a Bíblia diz: confia no Senhor e faz o bem. Aí você começa agora, dentro da vontade de Deus, a agir de uma maneira mais dirigida pelos propósitos de Deus, porque quando você coloca a sua confiança, que você vê a realidade de Deus, você agora começa a praticar o bem. Você começa a agir de uma forma mais voltada para as pessoas que lhe rodeiam. Você começa a querer viver não só para si, mas para aquelas pessoas que convivem com você. E você começa cada vez mais entendendo o que é a realidade de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Aí a Bíblia diz: habitarás na terra e
verdadeiramente serás alimentado. Que coisa linda, veja bem, quando a Bíblia diz, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, isso significa que você agora não vai ter mais aquela fome, você não vai ter mais aqueles desejos de saciar a sua alma em coisas desse mundo, que muitas vezes desagradam ao próprio Deus, que abate sua moral, que lhe leva por caminhos que de alguma forma vão denigrir sua imagem, caminhos que pervertem o verdadeiro sentido da vida. Eu me lembro de uma ocasião em que eu vi um companheiro meu chegar num refeitório dentro da polícia militar, e aquele homem era um oficial superior, era uma pessoa que ocupava uma patente destacada dentro da polícia militar, e sentou junto de mim, e ele, sabendo que eu sou evangélico, começou a zombar, começou a brincar, contando histórias do seu fim de semana, dizendo, esse fim de semana eu fiz coisas tremendas, e começou a se gloriar com aquelas coisas que havia praticado, dizendo que tinha bebido muito, que tinha saído com mulheres, e uma série de outras coisas que você deve imaginar que homens sem Deus costumam se gloriar nessas coisas. E ali, meus amados, eu parei um pouco e fiquei olhando para ele e disse, você está dizendo isso para me provocar, não é? Você está dizendo isso para me provocar, mas eu quero te mostrar uma coisa. Olha, isso aí que você fez, o pior de todos os marginais, uma pessoa que não tenha o mínimo de escrúpulos, nem de valores morais, nem éticos, uma pessoa desse tipo faz tudo isso que você fez e sai se gloriando como você está se gloriando agora. Se é isso que faz tua felicidade, eu quero te dizer que você cada vez mais está afundando. Comecei mostrando isso para ele, porque eu queria ver se você verdadeiramente era um homem decente, se você tivesse um comportamento digno, junto com sua esposa, levar sua esposa para um passeio, levar sua esposa para fazer algo decente junto com sua família, aí sim você teria motivo para chegar aqui se gloriando. E ele ali, quando eu falei isso, ele fez, irmão, tu não sabe o que é essas coisas. Eu disse, você acha que eu não sei o que é essas coisas, mas eu tenho certeza que até sua esposa, se ela estivesse aqui, ela me daria razão. E você acha que isso é viver bem? E ele ficou estagnado com aquela situação e calou-se. Então, amados, vejam que as pessoas do mundo, as pessoas que vivem para este mundo uma vida segundo as filosofias seculares, elas querem encontrar prazer nisso e buscam alimentar sua alma nessas coisas e se gloriam quando não sabem que estão afundando. Aquele companheiro meu, aquele companheiro de caserna meu, ele estava destruindo a sua família com aquela atitude, ele estava destruindo a sua própria alma, porque vai chegar um dia que ele vai aborrecer a sua esposa, ele vai encontrar outra que aparentemente, fisicamente, já que as ideias de coisas boas para ele é o físico, ele vai encontrar outra que aparentemente é melhor que a esposa dele. Ele não se alimenta na vontade de Deus, e a consequência dele vai ser um vazio espiritual, um desejo de querer mais, um desejo de sempre procurar saciar a fome da nossa alma, da sua alma, nessas coisas, e nunca vai encontrar o verdadeiro alimento para saciar essa fome que existe no homem. Amados, o Senhor Jesus, em determinada ocasião, ele disse para os seus discípulos, eu sou o pão da vida. Quando ele disse que era o pão da vida, ele estava mostrando que ele era o alimento que sacia a alma do homem. Ele é o alimento que tira a fome do pecado da vida do homem. O homem que busca no pecado, no erro, se gloriar, ou de alguma forma achar que está fazendo coisas boas para a sua vida, quando na realidade está afundando.
O Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Ele entra na vida de um homem, Ele alimenta a alma do homem. O homem agora, ele é transformado. Ele é transformado pelo poder do Espírito Santo na sua vida, que traz novos valores, novos desejos. Você agora não vai se alimentar nessas coisas, na prostituição, nas drogas, na bebida, nos vícios, nada. Você não vai se alimentar mais nessas coisas. Você não vai sentir mais desejo por essas coisas. Você vai se alimentar agora em ser um cidadão de bem, em querer viver bem com sua família. Você vai se alimentar em poder contemplar a glória de Deus no seu lar, na sua vida. Você vai se alimentar em olhar para dentro de você mesmo e saber que você é uma nova criatura transformada pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a gente encontra na Bíblia vários exemplos de transformações, como a gente encontra nos dias de hoje também vários exemplos de transformações efetuadas pelo próprio Senhor Jesus na vida de homens que passaram a viver uma nova vida. A gente encontra na Bíblia o exemplo, poderíamos citar, de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um ladrão, ou melhor seja, um cobrador de impostos que roubava o povo, um homem que tinha uma personalidade distorcida, um homem que tinha um caráter depravado, porque a pessoa que vive praticando a iniquidade, o erro, ele tem o seu caráter corrompido. E o que aconteceu com Zaqueu? Um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e depois daquele encontro, a gente vê a mudança de personalidade na vida de Zaqueu, quando ele, olhando para o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, olha, sem alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e tem mais, eu vou pegar metade da minha fortuna e distribuir para os pobres. Aquele homem agora, ele não estava mais colocando a razão da sua felicidade no que ele vivia fazendo de errado. Aquele homem agora estava mostrando que não estava mais apegado aos bens materiais. Os valores dele agora estava dirigido para as coisas de Deus, para o Senhor Jesus. Ele começou a sentir a felicidade. Então, amados, nós precisamos ser bem alimentados na nossa alma. A pior de todas as fomes, amados, na face da terra, não é a fome de comer pão, nem a sede de beber água, mas a de ouvir e de se alimentar da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: eis que nos últimos dias derramarei sobre a terra fome e sede, não de comer pão, nem de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. E quando a Bíblia fala de ouvir, não pense que é somente escutar. Ouvir é você ouvir e guardá-la, da mesma maneira que você diz para o seu filho: meu filho, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você está dizendo: pratique o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia lhe diz: ouça a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, pratique a palavra de Deus. Então, a maior fome, amados, nos dias atuais, não é a fome de pão, nem a sede de água. A gente vê, amados, o governo desenvolvendo programas que são bons, nós compreendemos, são bons para tentar cessar a fome do homem. Mas ao mesmo tempo, a gente vê tantas coisas que depravam a natureza do homem, sendo até colocado em prática por autoridades que ocupam funções importantes no governo e que tentam de alguma forma contaminar a sociedade cada vez mais com pecado, com erro que vai de encontro à palavra de Deus. E sabe o que é que acontece? Cada vez mais vai provocando essa fome no ser humano. Aí aumenta a violência, aumenta a dependência do homem de querer ser feliz e buscar nas suas maneiras de ser feliz. Aí vem as drogas, e quando vem as drogas, começa a haver um aumento muito maior da violência, e por aí vai. O homem fica perdido. As autoridades ficam sem saber o que fazer, porque nós vemos o exemplo nos dias de hoje de cidades onde nós encontramos uma localidade denominada como Cracolândia. Veja bem, um local
próprio para as pessoas venderem crack, e as autoridades olham e nada podem fazer. Vejam, meus queridos, e essa depravação, esse erro, essa distância de Deus das pessoas, vão levando a humanidade cada vez mais para essa fome, para essa desgraça, que nós precisamos combater. E só há uma coisa que pode saciar essa fome, que é a palavra de Deus. Eu sei que é difícil para as pessoas crerem nisso. Parece uma solução tão simples, pastor. Parece uma solução tão fácil, mas é isso mesmo, meus queridos. O Evangelho é simples. O Senhor Jesus, Ele falou que nem só de pão vive o homem. Quando Ele disse nem só de pão vive o homem, Ele quis dizer nem só das necessidades físicas, biológicas, e que quando são alimentadas é que o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, é a palavra que alimenta, é a palavra que dá vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em outra ocasião, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que a alegria dele, que o trabalho dele, né, que o alimento dele era fazer a vontade do Senhor. Então, ele disse, amados, que o alimento dele era fazer a vontade do Senhor. Então, num momento como este, meus queridos, eu quero deixar essa meditação para você. Quem sabe você, mesmo se dizendo cristão, está ouvindo essa mensagem, você ainda sente sede das coisas lá de fora. Você ainda sente um vazio na sua alma, porque você ainda quer alguma coisa que desagrada a Deus, que você sabe que não está certo. Sabe o que é? É a distância de Deus. Você não está sendo verdadeiramente alimentado, porque você está buscando em outra fonte. Que Deus te abençoe, meu querido. E que você possa entender que só Jesus, você mergulhando na presença dEle, somente nele você encontrará algo que possa preencher esse vazio que há em você. Esse vazio, eu sei, ele é muito grande, mas só Deus pode preencher esse vazio na tua alma. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome do Senhor Jesus.